o Fluminense tem que estar na frente do CPF. Você pode gostar do Mário Bittencourt, você pode gostar do Ademar, você pode do outros candidatos, do Celso Barros, que Deus tenha. Sim. Mas, irmão, ninguém está acima do Fluminense. A gente tem que criticar. Eu tava até falando pra esse colega. Ele é mais novo. Ele não viu 96, né, Fita? Não. A gente que viu aqui 96, 97, 98, 99, a gente viu o ressurgimento. A gente viu o Fluminense ir no fundo do poço e voltar. A gente viu o fim do Fluminense e o ressurgimento do Fluminense. Então, essa minha geração que viu, né, o que o Fluminense virou, né, quase acabou, quase o futebol do Fluminense acabou, né? Nós vamos cobrar pra caralho, porque o Fluminense não nasceu em 23. O Fluminense é um clube centenário. Nem 19. O Fluminense é desde 1902. Então, a cobrança, mais que você seja a favor ou contra a gestão, a cobrança tem que existir sempre. Nunca podemos perder o senso crítico. A gente tem que criticar assim, pro Fluminense não virar uma bagunça, pro Fluminense virar um clube sem rumo, entendeu? Aí clube de um dono só, né? Exato, exatamente. Eu sou totalmente contra essa SAF. Eu já falei que essa SAF é um projeto de poder. Mas, Márcio, eu quero que você fale sobre isso, que você trouxe essa informação hoje mais cedo, né? Sobre a reforma que teria em Xerém, Teria, né? não, vai ter. Vai ter, né? Vai ter em Xerém. Mas aí eu te pergunto, Márcio, 6 anos e meio. O momento certo de soltar é véspera de eleição. 6 anos e meio, a gente tava falando isso aí, né, Ivo, no privado aí. É política, cara. Vai deixar pra soltar as cartadas todas nos 45 do segundo tempo. Eu só posso dizer aqui que o cara que vai fazer a reforma, que é um amigo particular meu de mais de 30 anos, é o Marcelo da Delta, da empresa, é um sujeito sério, extremamente honesto, e o projeto tá lindo, tá? Independente de ser solto agora ou não. Aí pra gente. Então eu tô tranquilizando a torcida do Fluminense pela honestidade de quem vai fazer a obra lá. Inclusive ele fez a obra toda da pavimentação do CT, da área externa, de ruas, de todos, inclusive do CT do Vasco, um grande tricolor, tá? Aí postaram hoje. Agora, isso é política, né? Qualquer candidato que fosse da situação, que tem a máquina no poder, que tem a máquina lá, vai soltar. Isso aí é o normal. O que tem que fazer, como o Fita falou aqui, é pessoal ir votar. O sócio, o torcedor, principalmente, ir votar no dia 29. Aí o projeto aí, tá bem bacana o projeto, né? Tem um videozinho, né, o Gabriel? Acho que esse aí, né, de 1 minuto e meio, mais ou menos, que é bem legal, entendeu? Então, eu acho que os garotos merecem, vai tirar aqueles containers de lá, aqui, e assim, só vai melhorar. O Fluminense, que já tem uma das melhores bases do Brasil, tem a top 5 aí, sim, tem tudo pra chegar, o nível da melhor que Cotia, né, que São Paulo talvez seja a melhor estrutura que é de Cotia, que é absurdo, lá do São Paulo, né, já tem muitos anos lá, né, da época do Cilinho, lá do São Paulo e tal. Mas o projeto está muito bonito se eu não me engano, é 1 ano e meio, vai começar agora em dezembro, 28 de dezembro, se eu não me engano, as obras, e vai mais ou menos em 1 ano e meio, tá pronto aí o novo Vale das Laranjeiras, que vai, se Deus quiser, com essa estrutura aí, vai revelar mais bons jogadores aí pro Fluminense e pro futebol brasileiro, só que eles têm que ser utilizados, né, Fita? Eu queria falar sobre isso. Já concluiu outro? Já concluiu, vai lá. Então, assim, o projeto é bonito, é interessante, é válido. É válido. A gente necessário. Necessário, de repente até um pouco de atraso, mas vai andar. O mais importante é isso. Vai tirar do papel. Isso que é importante. Igual eu tava falando um pouco mais cedo com relação ao CT, né? Se o próprio Pedro Antônio não mete a mão, regaça as mangas e mete a mão pra fazer, já é um primeiro passo. Isso que é importante, mas a gente não pode desmerecer isso. A gente tem que bater palma, um belo projeto, tem que acontecer, concordo com o Márcio, não adianta só acontecer isso e não priorizar a base no futebol profissional, tem que ter espaço para a base, nem que seja 2 ou 3 jogadores, que seja, mas a base tem que fazer parte, é da história do Fluminense isso. Agora, a gente estava falando sobre esse lance de 5 anos, né? 6 anos e meio. 6 anos e meio da atual gestão no comando do Fluminense, e muita coisa andar em 2 ou 3 dias. Fita, mas isso é normal na política. Pô, pera aí, gente. A política externa aqui de Brasília é outra coisa. A gente tá falando de Fluminense Futebol Clube. Eu jamais vou me indispor com o torcedor por opinião. Cada um tem a sua e eu respeito ao máximo. Cada um vota em quem quiser. A gente não tá pedindo voto pra ninguém aqui.
Quando o Flu Resenha trouxe os pré-candidatos aqui, que hoje são candidatos à presidência, convidamos todos. A situação foi a primeira. E não assim deram retorno pra gente. Se viria ou não. Rapidinho. Então, assim, a gente queria isso, trazer pra você, torcedor. Porque o compromisso do Flu Resenha é com o torcedor. E a gente ouve o torcedor. Ficamos muito animados aqui com as 500 enquetes que fizemos. E todo mundo participou e ficou muito... É isso que a gente quer do torcedor. Que o torcedor se importe com o clube. Não importa em quem vai votar. A gente tem que arregaçar as mangas e no dia 29 e escolher o melhor para o futuro do Fluminense. Agora, o que a gente fala aqui sobre esses projetos acontecendo, essas obras sendo feitas, né? Muita coisa também foram ditas que iam ser feitas e não foi cumpridas, né? A gente sabe da reforma de Laranjeiras, né? O voto online, entre outras coisas que não aconteceram. Está passando para essa nova gestão que vai entrar, mais promessas. Só que o torcedor tem que botar o amor do clube acima de qualquer CPF. Não é o presidente tal que é o melhor de todos. Não, é o Fluminense Futebol Clube. Atitudes, decisões tem que ser em prol do Fluminense. Fluminense sempre em primeiro lugar. Fluminense e sua torcida estão aqui, ó, conectados, um do lado do outro. Então eu respeito a opinião de cada um, mas o que não pode acontecer é o seguinte, é o cara lá atrás falar que os outros faziam isso e chega agora, ele tá fazendo a mesma coisa que ele falou dos outros. O torcedor não é bobo. O torcedor não é bobo. Ainda bem que existe a internet, tá aí pra provar muita coisa. Então, assim, o que a gente quer é que as pessoas, ou que a pessoa que assumir a cadeira do Fluminense de presidente para o próximo mandato, pense no Fluminense Futebol Clube e não achem que o torcedor é trouxa. Cara, só fazer falar uma parada aqui, na verdade, fazer uma observação. A gente tentou, sim, trazer o Matheus, né, aqui. Aí Três vezes. Um colega aí de outra página do Instagram do Fluminense virou pra mim e falou assim, mas ele não vai no Flu, que ele é pró-gestão, beleza, faz parte do jogo, mas ele não vai no Flu Resenha, vocês só metem malha nele. Irmão, é a chance dele se defender. Esclarecer algumas coisas pra gente. Ele poderia estar sentado aqui do outro lado com a gente, né, conversando com a gente, esclarecendo alguns pontos, porque as críticas que a gente faz... Posso falar o nome da página? Não. Eu assumo a minha responsabilidade. Se quiser, eu falo. Não vai falar. Se quiser, eu falo. Não vai falar. Tem que ser sujeito homem, pô. Não vai falar. Isso, a gente não precisa ficar expondo, não. O que acontece? Era a chance de estar aqui, né, conversando com a gente, esclarecendo alguns pontos. Às vezes a gente pode, às vezes a gente pode até ser... tá errado na crítica que a gente tá fazendo. Não, exagerado. Exagerado. O princípio básico do jornalismo é esse. Você vai pra justamente defender suas ideias e Exato. o melhor lugar... Olha só, você tá concorrendo à eleição do Fluminense Futebol Clube. O melhor lugar pra você ir não é onde todo mundo concorda com você. É um lugar que as pessoas são críticas a você. Pra mudar a opinião das pessoas. E a pessoa tem o direito de trazer o ponto de vista dele que pode convencer nós torcedores. Pode. Então, assim, o canal Flu Resenha, de fato, ele não tem aqui acordo com ninguém. Todas as perguntas que foi planejada ou anotadas aqui, feitas na pauta, foi através de torcedores, filho. Nós perguntamos a torcedores o que eles queriam perguntar. Não foi aqui da nossa cabeça, não. Então, assim, aqui nessa bancada é por você, torcedor do Fluminense. Não tem pegadinha, não tem pergunta formalizada, não, filho. Vem pra cá e traz a sua defesa. Agora, só que aqui as perguntas e opiniões são de torcedores. Não vai ser de gente que é pró ou contra, não. Aqui é de torcedor, exatamente, Fita. É isso que eu ia te falar. Eu ia falar isso aqui agora. Que aqui seria a primeira oportunidade dele falar realmente com a torcida ao vivo e a cores. Com torcedores de arquibancada. Eu, inclusive, sou bem mais velho do que ele, né? Eu tenho 56 anos de arquibancada, muita experiência nisso. O Fita também, o Ivo também, meu amigo aqui também. E ele ia ter esse privilégio aqui, mas infelizmente não veio e uma pena. Faz parte. É uma pena, realmente é uma pena. Seria bom, porque foi o que eu falei aqui. Cara, seria a oportunidade de trazer uma reflexão aqui também, aquela cara, coisa, trazer a opinião dele. Aí fica aquela coisa. E o mais importante, de fuga, né? Que não é uma imagem que passa legal, né? Márcio e outra, só pra terminar, pra terminar aqui, e o próximo título do Fluminense é o mais importante. Exato. O título mais importante é o do Fluminense. É o próximo. É a Copa do Brasil, depois é o Carioca. Não e por pode aí ficar vai. nessa muleta de 23. Já se passaram 2 anos. Daqui a pouco a gente tá que nem o Vasco. A música do... a Juninho Monumental. Do Vilela. E outra coisa, só pra finalizar esse assunto, aqui a mesa do Flu Resenha não é pró Mário, não é pró Montenegro, Monte Agudo, Ademar.
né? O próprio Dr. Celso, que Deus o tenha e descanse em paz. Rolim. Todos vieram aqui. Aqui é em prol do Fluminense Futebol Clube. Aqui o amor é inegociável. Inegociável. Então, assim, a gente respeita todo mundo. Se talvez a gente exagerou, como o Ivo falou aqui, algumas críticas, cara, somos torcedores. Erramos como vocês erram. E a gente aqui tem a capacidade e a franqueza de pedir até desculpa se sentir ofendido com alguma coisa. Agora, jamais será deixado de lado o nosso amor quando a gente for falar de Fluminense. A gente vai dar uma passada no chat, tá, galera? A gente já vai falar com vocês tem um pouco aqui. mais de vidraça. É super normal. É normal. Ninguém é inimigo de ninguém, cara. Porque, todo mundo quer o bem do Fluminense, até porque até o título da Recopa era só elogio, cara. Tava tudo ótimo, ok, maravilha. Fluminense ganhou a Libertadores com o time mais velho da história, uma coisa Parece até que a gente quase não foi rebaixado, Márcio. Entendeu? Aí chegou, aí teve aquele... Parece que depois da Recopa foi aquela soberba de jogador, de treinador, de diretoria. Eu adoraria. Renova contrato. Eu adoraria vir em todo o programa aqui elogiar as posturas certas da diretoria, coisa e tal. Fluminense bem, conquistando título, disputando competições, né? Não é isso que acontece. Muitas vezes parece que a gente entra por acaso numa disputa, né? A gente não tem um planejamento correto, a gente não tem as contratações não são assertivas, a gente escanteia a base pra ficar renovando com jogadores velhos que não cabem mais no elenco do Fluminense. Não é isso que eu quero. Eu quero ver o Fluminense forte, eu quero ver o Fluminense ganhando títulos. E numa eventual vitória da situação, não tenho a menor dúvida, e não posso falar aqui em nome de ninguém, nem da mesa, mas eu tenho total convicção de que fica aberto o convite após a eleição. Também. Para que venha aqui para falar o que pretende fazer após eleito. Pronto. Muito bem, o Fio, muito bem pontuado, até porque, independente de quem ganhar no próximo sábado, continuaremos aqui torcendo pelo Fluminense e dedicando o nosso tempo aqui para o Fluminense. A gente não vive de Fluminense, a gente dedica os nossos tempos para o Fluminense. O amor com o Fluminense, a partir de sábado, depois do resultado, será o mesmo. E não importa quem ganhar, só esperamos que quem ganhar, né, pense mais no Fluminense. Se pensou bastante agora, pense ainda mais, para poder a gente ter esses projetos maneiro de Xerém, né? Dar mais oportunidade para a base, reformar o estádio Manuel Schwartz, como não foi reformado já em 2 gestões, que cumpram as promessas que vocês mesmos prometeram. Promessa de duas gestões dele. Então, assim, ele mesmo prometeu algumas coisas que não cumpriu. Aí o culpado somos nós porque cobramos, o culpado somos nós porque ficamos irritados, que não aguenta mais ver o Everaldo jogar, ver jogadores bagres sendo contratados, ver sondagem. Pô, vai culpar a torcida por isso. É isso que eu falo, Márcio. Muitas das vezes fazem as besteiras, contratam errados e joga pra torcida. Não, a torcida tem que torcer pelo jogador. Não, o torcedor não tem que torcer para jogador. O torcedor torce pelo Fluminense. O jogador é que tem que dar a vida dele, correr atrás do pão dele e honrar a camisa do Fluminense. Pô. Peraí, pô. O que essa diretoria, quem ganhar a eleição no sábado, ela tem que ver que a distância para determinados adversários está cada vez maior. O futebol brasileiro está caminhando para ter 3, 4 times aí, talvez no máximo, ganhando tudo. Já está assim, desde 2019, que Palmeiras e Flamengo estão praticamente monopolizando não só o Brasil, a América do Sul. Entendeu? Você tirando um lance esporádico do Fluminense em 23, o Botafogo 24. Em 24, o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil, o Atlético teve um brilhareco aí. Fora isso, é só Flamengo e Palmeiras. Então, eu vou falar aqui minha opinião, sou contra a SAF, Ivo também eu acho que 100%. A SAF não passa, eu não conheço pelo menos nenhum torcedor tricolor que eu conheço que tenha direito a voto. Eu conheço muita gente, dos grupos que eu participo, ninguém é a favor da SAF, independente do modelo que foi apresentado agora. Tá aí o exemplo do Botafogo, né? Já tá se complicando, com o Testor parece que não paga ninguém. O cenário do Vasco aí tá desse jeito, botou na justiça aí, tá lá o Pedrinho daquela situação lá, quer dizer... No momento, hoje no Brasil, a única SAF que vem dando certo é do Cruzeiro. Tá agora, né? Agora também, né? Bahia Bahia tava também. ioiô e vai pra Libertadores de novo. Mas aí falta uma coisa que isso no futebol ainda manda, sabe? Falta camisa. Tem time que falta camisa. Fortaleza falta camisa. Bahia, com todo respeito... Fortaleza é só SAF, não tem um investimento. Com todo respeito ao Bahia, falta camisa. Não dá pra comparar com os times grandes do Rio, de São Paulo, né, do Sul e Minas. Aí o pessoal do Sul tá muito mal, né? O futebol do Sul deu uma queda muito grande. O Paraná voltou agora com dois, mas também tá bem... O Curitiba é uma pena, né? Que eu torci pros dois continuar na Série B. O Curitiba é um ioiô, né? Sobe e desce, né? E o Curitiba sobe e desce. O Parada Clube acabou, praticamente. É uma pena que o Paraná tenha acabado. Galera,
Tem um vídeo aqui que eu queria rapidinho botar esse vídeo, nem todo mundo viu, do Mário Bittencourt falando da eleição de 2016. Bota aí pra galera dar uma olhada aí, ô Márcio, ô Gabriel, desculpa. E o que já estão negociando com fornecimento de material. Aliás, eu tenho uma sugestão, caso eu vença a eleição, que a gente mudar o tempo do mandato, né? Em vez de 3 anos para 1. Porque no último ano eles fazem tudo, aliás, na última semana eles pintam o clube, né? Eles agora vão inaugurar uma loja dia 25 correndo, eles estão contratando jogador por ano que vem. É igual o político de eleição, né? Começa a ligar, a inaugurar praça, coreto, quadra de futebol. Não, ele deu a sugestão pra ele mesmo como vencer essa eleição. Venceu a eleição Só que hoje tem internet, né, cara? Internet eu acho que foi retórico, né? Tudo bem, eu vou tentar dar um desconto aqui. Foi retórico. Mas o voto online não foi retórico. Não. A reforma de Laranjeiras não foi retórica. Aí a gente não pode falar porque ele mesmo sugeriu isso, ele mesmo disse isso, assim como as 2 últimas promessas, indo para a terceira gestão. Por que o torcedor tem que acreditar nisso agora? Então, assim, isso era uma oportunidade para o senhor Matheus Montenegro ter aceitado o convite, pelo menos aqui, ou ter dito nas outras lives que ele foi, e ele não falou. Né? Por que tem que acreditar que o Matheus vai comandar o Fluminense diferente do que ele já vem comandando juntamente com o Mário? Ele tinha que falar sobre isso. Então é esse tipo de pergunta que a gente não ia deixar de fazer. Sinceramente, nada, na minha opinião, nada vai mudar. A gente vai continuar com a gestão. O pessoal fala, mas o Mário não vai ser mais o presidente. Quem vai ser é o Matheus Montenegro. O Calçade era o presidente do Vasco. Quem aparecia era o Eurico Miranda. Mas só para complementar aqui do meu lado aqui. Isso é opinião minha, eu acredito que nada vai mudar. A gente vai continuar com contratações ridículas, a gente vai continuar com falsas promessas, que serão algumas delas para dar um cala-boca perto da eleição do clube. Isso vai continuar acontecendo, a gente vai continuar escanteando a base. E outra, não adianta virar SAF, né, se você não sabe contratar. O Fluminense teve uma boa receita aí para fazer contratações esse ano. Olha o nível de contratação que o Fluminense fez. Olha o nível de contratação do ano passado, 2024. A janela inteira de 2024 foi jogada no lixo. Dinheiro torrado do clube. SAF não é a solução. A SAF pode se tornar um problema até maior do que a gente tem hoje. Então por isso que eu sou contra a SAF. É só você ver aí o exemplo de vários times do Brasil que estão passando hoje. Curtiu o conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve e não perde, porque para pra ver que começou o show do seu tricolor aqui no Flu Resenha.